Amém. O apóstolo Paulo declarou o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está escrito, o profeta Isaías profetizou isso. O que Deus preparou para aqueles que o amam, nunca nenhum homem viu, ouviu, imaginou. Mas Paulo continua, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que eram ocultas, Deus revelou. Deus revelou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, como ele diz. Ele viu coisas inefáveis, ele diz, mas que não me foi permitido revelar. As coisas que Paulo presenciou do reino dos céus, Deus não permitiu que ele revelasse. Mas Deus também revelou para João, o apóstolo João. E no caso dele foi diferente. Jesus falou, João, escreve as coisas que você está vendo, escreve, registra. Por isso nós sabemos o que vai acontecer conosco depois da morte. Nós sabemos que a morte é uma passagem, o espírito nunca morre, e nós sabemos o que acontecerá. Nós sabemos o que Deus preparou para aqueles que o amam. E sabe, ele falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, me segue. Não adianta amar de boca. Aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Veja, Jesus usou essa expressão várias vezes, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quando alguém te fala que você tem que perseverar, você espera que você vai encontrar facilidades ou dificuldades? Dificuldades. Aquele que perseverar até o fim, vai receber a coroa da vitória, será salvo. Jesus não enganou ninguém. Ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com vocês todos os dias, até que eu volte para buscá-los. E aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não vai ser fácil. Não tem sido fácil. Mas tem algo prometido, que é a nossa esperança, a nossa alegria. Claro, nós temos também a presença de Deus, nós temos a paz do Senhor, o auxílio sempre presente. Mas eu quero falar com você uma palavra de Jesus Cristo, que está aqui em Apocalipse, capítulo 2, e Jesus fala, ao que vencer, o que você vai receber se você vencer? Apocalipse 2. Não é interessante que Jesus usa essa expressão, ao que vencer? Você conseguiu, você chegou lá, você perseverou e você venceu. Quando Jesus fala, aquele que perseverar será salvo, aquele que perseverar receberá a coroa da vitória, Paulo fala, e ao que vencer, você vai saber qual é a tua recompensa, se é que a gente pode falar isso. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 7, o próprio Senhor Jesus falando com João, o apóstolo João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você se lembra que o apóstolo Paulo disse? Nunca ainda subiu ao coração do homem, nem aos ouvidos, nem chegou à mente de ninguém, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E Jesus fala, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. O Espírito Santo diz para as igrejas de Cristo. Porque não adianta o Espírito Santo falar isso para o mundo não crê, não conhece, não entende, não sabe. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, assim como as coisas materiais se discernem materialmente, diz a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Sabe o que Jesus Cristo me disse? Alexandre, muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Ele falou isso para você também? Está na palavra. Muitos vão ser chamados, poucos vão ser escolhidos. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Você vai ter aflições, vai ter tribulações, mas você tem o ajudador, você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador. Mas agora, desde sempre, Jesus deixou um recado para as igrejas. Olha, fica firme, se esforça, persevera, acredita, não desanima, vai em frente, porque é o que vencer. Ninguém pode falar para você o que vem depois da morte, exceto aquele que venceu a morte. Tem muitos relatos na internet que é chamado de EQM, né? Estado de quase morte. Estado de quase morte. São relatos de pessoas que foram e voltaram. Eu estive nessa, né? Eu estive em quase morte, mas eu não tive essas visões, essas revelações. Mas eles voltaram. Só que Jesus Cristo, ele morreu. Ele ficou 3 dias sepultado. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele pode dizer para nós o que está reservado para nós depois da morte. Ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida que está no meio do paraíso. Vamos passear rapidamente pela Bíblia, amém? Jesus falou, examine as Escrituras, elas testificam de mim. Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Aleluia. Você vai poder conhecer o poder de Deus se você tiver o lastro da palavra de Deus. Aleluia. Veja então aqui Apocalipse 22, 2. O que fala sobre a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio. A gente não pode deixar de ler o verso 1, né? Oh, glória. 22, 1. E mostrou-me, Jesus mostrou para João, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. As folhas dessa árvore da vida são para a saúde das nações. Porque a palavra deixa claro que as nações, a gente vai chegar lá, nem todo mundo vai poder entrar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, mas aqueles que tiverem permissão terão acesso à Nova Jerusalém, às nações, e a cura estará nas folhas da árvore da vida. Porque nós não seremos espíritos, nós teremos corpo. Não será um corpo como esse, a matéria não será carne, a carne se entra em putrefação, né? Será um corpo de glória. Coríntios fala claramente como será o corpo de glória. Você se lembra que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele veio com um corpo de glória, e com esse corpo de glória, ele pode ser tocado. Quando ele se apresentou aos discípulos no cenáculo, que estava de portas fechadas, os discípulos com medo da perseguição que já iniciava, ele falou, Tomé, toca aqui do meu lado, veja que sou eu. Porque quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, Tomé não estava presente, depois da ressurreição, e os discípulos falaram, Tomé, o mestre está vivo, o mestre ressuscitou, ele esteve conosco, e Tomé disse o quê? O que Tomé disse? Aquele discípulo que andou 3 anos com Jesus,
que participou da multiplicação dos pães e dos peixes, uma das cestas Tomé levava, e ele viu o milagre ali. Tomé estava no barco, quando ele viu Pedro andando sobre a água e afundando, e depois Jesus trouxe ele de novo andando sobre as águas. Tomé viu tudo isso. Mas só que vencer a morte é demais para qualquer um acreditar. E Jesus tinha avisado a eles: olha, eu aviso vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. O Filho do Homem será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pois bem, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, Tomé não acreditou, e Tomé disse: eu não creio. Eu não creio. Eu só vou acreditar se eu tocar nele. Olha só. Ele não falou: eu só vou acreditar se eu ver. Pode ser miragem, pode ser espírito, eu só vou acreditar se eu tocar nele. Por isso que uma semana depois, os discípulos estavam novamente reunidos e dessa vez Jesus se apresenta e se dirige a Tomé. Tomé, coloca a tua mão aqui do lado. Não seja incrédulo, mas crente. Sabe, Jesus está falando para você hoje: não seja incrédulo, mas crente. Porque a palavra fala que quem é que vence o mundo? O que vence o mundo é a fé daquele que crê em Jesus Cristo. Esse é que vence o mundo. Amém? Bem, Jesus podia ser tocado. O corpo de glória, ele tem matéria. O corpo de glória tem matéria. Abra, por favor, em Lucas 24, 39, é muito importante esse verso. Lucas 24, 39. Aqui fala mais um pouquinho de como é esse corpo glorificado. E, aliás, você sabia que você, na ressurreição, vai ter esse corpo também, um corpo de glória. Você também vai receber um corpo de glória. A Bíblia fala claramente sobre isso. Lucas 24, 39. Já depois da ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por que Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés? Porque ali estavam as marcas dos cravos. Vejam que sou eu mesmo. Os discípulos estavam abismados, aterrorizados e na dúvida. Ele fala: vejam e tocai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos. Então, o corpo de glória tem carne e ossos. É outra matéria, é diferente. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação e ele explica: uma é a carne dos animais, outra é a carne das aves. Uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas. Um é o corpo terrestre, outro é o corpo glorificado. É outra matéria, mas tem carne e ossos. Para quem pensava que lá no reino dos céus vai ser um monte de espírito para lá e para cá, não, as nações estarão lá. Mas estava difícil ainda eles acreditarem, e não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, eles não estão acreditando ainda. Aí Jesus disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Imagino quem é que teve coragem de entregar para ele. Eu imagino que foi Pedro. Será que é espírito? Será que não é? Quem que é esse? Meu Deus, que é isso? Está pedindo peixe, alguma coisa para comer? Tem aqui um peixe, tem um pouco de mel. Toma, deram para ele. E o que Jesus fez? Tomou e comeu diante deles. De certo, alguns estavam vendo se o peixe ia cair no chão, não é? Comeu, não tem matéria. Comeu peixe. Eu sempre penso: será que Jesus estava com fome? Não. Mas ele queria ajudar a nossa fé. Me toca, eu não sou espírito. Me dá alguma coisa para eu comer, para vocês verem. Amém? Bem, teremos um corpo.
no reino dos céus. Teremos um corpo. Esse corpo não vai adoecer. Por quê? Qualquer probleminha. Aqui a gente pega chá de boldo para o fígado, pega chá de quebra-pedra para o rim, pega folhas, né? Lá, qualquer problema, a folha da árvore da vida. Cura para as nações. Aleluia! Não vai ter que enfrentar fila de SUS, esperar lista. É só ir lá na Nova Jerusalém, entra pelas portas, vai até a árvore da vida. Simples assim, né? Mas a gente vai viver por quanto tempo? Por quanto tempo a gente vai viver? Jesus falou que a vida é eterna, né? Ele falou que ao que vencer, eu mesmo vou te dar o fruto da árvore da vida. Dar-lhe-ei de comer. E o que a árvore da vida faz? O que esse fruto faz? Vamos lá para o começo de tudo? Lá para Gênesis 3, 22? Ah, Senhor, a árvore da vida, ela está lá em Gênesis, está lá em Apocalipse. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Por quê? Porque o homem havia desobedecido a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí foi quando o mal entrou no coração do homem. O homem que até então era puro como uma criança, ao comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a conhecer o mal. E aí o mal contaminou o homem, e o homem teve que se afastar de Deus. Mas aí Deus diz assim, ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Se o homem comesse da árvore da vida, o homem viveria eternamente. Deus afastou a árvore da vida do homem, e Deus colocou agora a árvore da vida no meio da Nova Jerusalém, no paraíso de Deus, como Jesus disse. Agora só quem tem acesso à árvore da vida, que pode comer do seu fruto e viver eternamente, é aqueles que recebem o acesso de Jesus Cristo, ao que vencer, ao que me amar até o fim, ao que perseverar comigo, eu vou te dar a árvore da vida. Logo você vai viver eternamente. Amém? Ao que vencer. Glória a Deus. Mas Jesus prometeu mais coisas, hein? Vamos lá para Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. É a separação eterna de Deus, a segunda morte. Veja Apocalipse 20, 14 e 15. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, é a morte eterna. Mas ao que vencer, eu te afirmo, não receberá o dano da segunda morte. Jesus fala isso também no Evangelho de João. Peço que você leia comigo João 5:24. Examinar as Escrituras, alicerça a tua fé na palavra de Deus. João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. João 5:29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Se você for um cristão verdadeiro, valente, valoroso, perfeito ninguém é, mas se você realmente tem fé em Cristo, lutar contra o pecado, se arrepender, buscar a palavra de Deus, se você vencer, você não vai passar pela segunda morte. Você não vai passar pela segunda morte. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Sabe, irmãos, se as coisas piorarem, se vier perseguição, se as coisas começarem a fechar, a gente tem que se lembrar dessas palavras. Que o Senhor te ajude a ter resiliência. Resiliência, você sabe, fala sempre de resiliência. Resiliência é aquela capacidade de você, por exemplo, um material resiliente, ele é esmagado e quando você solta ele volta ao normal. Isso aqui tem uma certa resiliência. Estou esmagando, tadinho, devagarzinho. Mas aí solta, volta ao normal. Isso é resiliência. Aqueles travesseiros que você amassa e ele volta ao normal. E no ser humano, a resiliência é uma característica de uma personalidade, de um caráter, de você ser machucado, espremido, esmagado, atormentado, ofendido, e você perdoa, supera, levanta e volta ao normal. Resiliência. Quando você estiver passando por grandes problemas, você se lembra que Jesus falou, filho, ao que vencer, ao que vencer. Amém? Vamos ver a terceira coisa que Jesus promete, Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,17. Ao que vencer. Aleluia! Ao que vencer. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus está prometendo, se você vencer, eu darei a comer do maná escondido. Eu te darei a comer do maná escondido. Que é isso, Jesus? Não estou entendendo. Vamos abrir Êxodo 16, 32. Êxodo 16, 32. Êxodo 16, 32. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, do maná, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda, para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Certo. O que era o maná para eles? O que foi o maná para eles durante 40 anos? Comida. 40 anos no deserto, não tinha plantação, não tinha criação, não tinha comida. 40 anos. Além do que, eles não se estabeleceram no lugar, eles eram peregrinos no deserto. 40 anos. Nunca faltou alimento. Porque qual era o alimento que eles recebiam? Maná. E Deus falou a Moisés, pega uma porção desse maná e guarda diante de mim como testemunho,
para vocês se lembrarem de que eu alimentei vocês durante 40 anos no deserto. E agora Jesus Cristo vem e fala, ao que vencer, eu te darei maná. Quer dizer que no céu, no reino dos céus, eu não vou ter que trabalhar para arranjar dinheiro celestial, para ir no supermercado celestial ou no açougue celestial, para comprar comida celestial com dinheiro celestial. Eu não vou precisar, porque Jesus mesmo vai me dar maná. Ou seja, eu vou ter um corpo de carne e ossos, de uma outra glória. Mas esse corpo, ele não vai adoecer porque eu tenho as folhas da árvore. Esse corpo não vai envelhecer porque eu tenho o fruto da árvore da vida, que me dá a vida eterna. E esse corpo não vai ter fome porque eu tenho comida. Eu tenho maná. Jesus não falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu? E lá no céu eu vou ter o próprio pão vivo. Jesus vai me dar o maná. Ah, Senhor, ao que vencer. A gente vai formando uma ideia de como é o céu. É estranho, eu sei. Eu tenho a minha ideia. Você vai estar fazendo a sua aí. Mas aí você já está vendo que as coisas são um pouco mais materiais e reais do que aparente, né? Aquela ideia que passaram para a gente de céu, de anjinho pendurado, balançando com uma harpa, é diferente. Eu vou dar o maná para você, Jesus falou. Aleluia. E também, o que ele falou ali? A gente já saiu de lá, mas volta para Apocalipse 2,17. Aqui tem uma coisa muito importante. Apocalipse 2,17. Você pode falar para quem está aí com você, ao que vencer, viu, irmão? Ou seja, não é para qualquer um. Não é para quem quer. É para quem vencer. E para vencer tem que batalhar. O apóstolo Paulo fala, eu me esforço, eu esmurro meu próprio corpo, reduzindo-o à servidão. Eu me esforço para que, havendo eu pregado a muitos, não venha ficar de fora. Né? É uma guerra. Mas o que vencer? Aqui Apocalipse 2,17, Jesus continua, ele fala, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, Jesus vai te dar um novo nome. Eu gosto do meu nome. O meu nome é Alexandre. Os meus pais me deram esse nome por inspiração, ou em homenagem, do Alexandre o Grande, da Macedônia, aquele grego. Mas será que Jesus tem um nome melhor para mim? Abrão chamava-se Abrão. E quando Deus entra na vida de Abrão, ele fala, a partir de agora, filho, você se chamará Abraham, pai de multidões. Sarai era simplesmente Sarai. E então, quando o Senhor Deus entra na vida dela, ele fala, agora você se chamará Sara, princesa. Jacó tinha o nome de enganador. Jacó quer dizer enganador. E quando entra o Senhor Deus na vida dele, e ele luta por sua bênção, o Senhor fala, a partir de agora não serás mais Jacó, Israel será o teu nome. Príncipe de Deus. Sabe, o nome fala muito da unção, do que você é, do que você tem, do que representa, do que você conquistou. Você recebe um novo nome. Há algumas pessoas aqui na Terra que têm nomes até que não gostam do nome. É até um pouco coisa de anedota, mas diz que tem gente que tem o nome de 1, 2, 3, de Oliveira 4, não tem? Isso chega até a ser anedota, mas a gente sabe que tem pessoas que recebem os nomes que às vezes os pais dão que você fala, meu Deus, que nome é esse? Tem gente que até tem permissão para mudar o nome no cartório. Mas o caso não é simplesmente ser um nome bonito ou feio, o importante é, eu te darei um novo nome, que ninguém conhece, só você sabe, você vai saber o nome que eu vou dar para você, você entende? É uma nova unção, é como se Jesus passa a minha vida a limpo e fala, eu vou te chamar de Cefas, vou te chamar de pedra,
Ele era Simão, e Jesus fala, pedra vai ser você, pedra. Jesus tem um novo nome para você. Mas fala de intimidade, fala de autoridade, fala de alguém que examinou a sua vida e fala, vem cá, filho, aqui, ó, esse é o seu nome. Eu tenho certeza absoluta que eu vou gostar muito do nome que ele já tem preparado para mim. Amém? E quando eu entrar nas portas da cidade santa, na Nova Jerusalém, e algum anjo ou algum habitante celestial perguntar qual é o seu nome, eu vou falar, tchá. Aleluia! A gente é um pouco criança, né, quando a gente quer na Bíblia. Eu sou. Aleluia. A palavra fala que Deus deu para Jesus o nome acima de todo nome, né? E Ele vai dar um novo nome para você. Mas tem mais, ao que vencer, Apocalipse 2:26. 2:26, ao que vencer, Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e regerá com vara de ferro as nações. Aqui, o Senhor Jesus está falando para a sua igreja a respeito do milênio. O milênio. Jesus Cristo vai reinar aqui nessa terra mesmo, antes do novo céu e da nova terra. Jesus vai reinar por 1000 anos na igreja, na terra, e a igreja vai reinar com Cristo. Mistérios de mistérios. Apocalipse quer dizer a revelação, isso é mistério. Vamos reinar com Cristo. Então, onde está isso? Apocalipse 20. Apocalipse 20. Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E nesses 1000 anos que Satanás vai estar preso para não enganar as nações, vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para reinar com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Lembra que Jesus falou, ao que vencer, darei que não sofra o dano da segunda morte? Além de não sofrer o dano da segunda morte, reinará com Cristo durante 1000 anos. Na terra, sobre as nações. Claro, isso deixa muito claro que durante esses 1000 anos, os salvos, os que têm o Espírito Santo, reinarão com Cristo e haverá multidão de pessoas que ainda não são salvos ainda. Ainda vão para a segunda ressurreição, que é o juízo eterno. Mas Deus é tão bom que durante 1000 anos Jesus vai reinar sobre as nações. Isso é um estudo grande que a gente fazer, tá? A gente vai fazer um estudo de Apocalipse, amém? Mais profundo, por pedaços, né? Que é muito grande. Mas você entende que se você vencer, você vai ressuscitar com corpo de glória, essa é a primeira ressurreição, e você vai reinar por 1000 anos com Cristo. Ao que vencer, darei poder sobre as nações e reinarão comigo. Então, quando Satanás quiser falar para você que você não é nada,
melhor morrer, que você não presta. Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus está intercedendo por você e Jesus te espera na vida eterna. Ele espera que você vença. Ele espera que você vença. Por isso ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Reinará com Cristo 1000 anos. Mas tem outra coisa aqui, vamos lá para Apocalipse 2, 26. Apocalipse 2, 26. No 28, ele fala, 27, regerá com varra de ferro, regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, ponto vírgula, 27. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso para mim é um mistério. Eu sei que Jesus é a estrela da manhã. Ele é a brilhante estrela da manhã. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, como eu recebi do meu Pai, darei àquele que vencer a estrela da manhã. Tem algumas coisas que a gente só vai entender mesmo quando estiver lá no céu. Pessoas que interpretam a Bíblia interpretam de várias maneiras esta fala. Eu quero dar uma visão. 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A estrela da alva é a estrela da manhã. Que você tenha a palavra do Senhor muito, muito firme, muito claro, até que o dia esclareça, até que clareie, né, até que venha o que tem que vir, e a estrela da manhã apareça em vosso coração. E Jesus fala, como eu recebi do meu Pai, eu vou entregar para você a estrela da manhã. Um dia Jesus falou, Pai, a glória que o Senhor me deste, eu dou para eles. Vai ter um dia para que eu possa reinar com Cristo nesta terra, por 1000 anos, eu vou receber a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça. É estranho, eu não sei bem o que quer dizer isso. Eu sei que como Jesus recebeu de Deus, Ele vai entregar para mim. E aí eu vou poder reinar com Ele. Amém? Mistério. Eu sei que eu quero chegar lá. Eu sei que eu vou chegar lá. E eu vou orar para que você chegue lá. Ao que vencer, Apocalipse 3, 5. Mais coisa ainda para quem vencer, Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que seriam essas vestes brancas? Isso é uma alegoria. Na verdade, o que são as vestes brancas? Veja aqui em Apocalipse 19, 8. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, são os atos de justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aquele que vencer
vai andar com Cristo vestido de vestes brancas, que são os atos de justiça que eu pratiquei. A Bíblia fala que Deus preparou as boas obras de antemão para que andemos nelas. A palavra do Senhor fala que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. As obras não salvam ninguém, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas Ele preparou as boas obras de antemão para que andemos nelas. E se eu praticar as boas obras, como Jesus disse, aquele que ressuscita, que praticou o bem, ressuscita para a vida eterna, pelas boas obras que eu pratiquei, essa é a minha veste. Por essas boas obras eu vou receber um novo nome e vou poder andar junto com Cristo. Tudo que você faz está sendo registrado. Jesus fala que naquele grande dia, todos os salvos vão passar pelo tribunal de Cristo. Os que não são salvos passarão pelo grande trono branco, que é o juízo final. Os salvos não estarão no julgamento final, os salvos já estarão salvos, justificados pela fé em Cristo. Mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E a obra de cada um será provada pelo fogo. As obras serão provadas. E de acordo com as obras será a sua veste. Interessante. Então não vai estar todo mundo igual? O manequim celestial, será que não é todo mundo igualzinho? Talvez não. O nome não vai ser todo mundo igual? Não, o nome também não vai ser igual. Cedo venho sem demora e trago comigo meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então eu vou poder fazer bastante obra no céu. Não, é aqui na terra. É aqui. Valorize o dia de hoje. Valorize o dia de amanhã. Veja como você fala, veja como você se porta, como você age, como você reage, porque são as suas obras que determinam a sua eternidade. Amém? É bom quando a palavra incomoda um pouco, não é? Senhor, vestes brancas. Mas ele fala, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. É possível o nome ser riscado do livro da vida? Vamos pegar uma coisa séria agora? A palavra fala lá em Hebreus capítulo 6, aqueles que conheceram o Evangelho eterno, provaram o poder do Espírito Santo, viram o mundo vindouro, desfrutaram do amor e do poder de Deus, e outra vez caíram, é impossível renová-los para arrependimento, porque estariam crucificando novamente o Filho de Deus e expondo a ignomínia, expondo a vergonha. Meu Deus, espera aí, como é assim? Existe alguma situação que um abismo leva a outro abismo, que chega uma hora que já é impossível renová-lo para arrependimento. Porque enquanto você tem capacidade para se arrepender, você ainda está salvo. Porque se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedro fala, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7. Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7. Então, toda vez que eu pecar, mas eu ainda me arrepender, o meu Pai ainda me perdoa. Mas acontece que pode chegar uma hora que é impossível renovar para arrependimento. A palavra fala que o pecado vai cauterizando a mente, e uma hora a mente está cauterizada pelo pecado, e você não discerne mais o pecado, e você já não se arrepende mais, e se você não se arrepende, você perdeu o nome arriscado do livro da vida. Mas Jesus fala que se você chegar lá, se você vencer, de maneira nenhuma arriscarei o teu nome do livro da vida.
Você está salvo, você venceu, você chegou. Aleluia! Foste fiel no pouco, filho, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Toma aqui o teu novo nome, toma aqui as tuas vestes. Pode entrar na cidade pelas portas. Ali a árvore da vida. Tá. Eu já fico imaginando, fico sonhando. Oh, glória. Eu acho que pensavam que Paulo era assim também, meio bobinho. Você está pensando que eu sou bobinho, né? Não sou, não. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Aleluia. E ele fala ainda mais uma coisa linda aqui, né, em Apocalipse 3, versículo 6, que nós lemos, 3:6, 3:5. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Se você vencer, eu vou confessar o seu nome, vou apresentar o seu nome, vou te apresentar para o meu Pai e para os anjos. Jesus falou isso também em Lucas 12:8. Lucas 12:8, Jesus fala, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então eu posso imaginar, porque é o que Jesus está dizendo, que quando eu entrar na cidade celestial, o próprio Senhor Jesus vai me apresentar. Eu imagino com essa mente pequena e limitada, mas eu imagino, por exemplo, se eu estiver entrando e tiver lá o arcanjo Gabriel, e eu quero conhecer o arcanjo Gabriel, como eu quero. Miguel também. Mas imagina estar lá o arcanjo Gabriel, o anunciador, e eu vou entrando e Jesus comigo, ele fala, Gabriel, este é o, digamos, Alexandre, né? Mas eu vou ter um novo nome, esse é o Alexandre. Tem acesso livre, sempre que quiser pode entrar. Porque vai haver o paraíso e vai haver a cidade santa. Vai haver o paraíso e vai haver a cidade santa. Isso que Jesus está falando é sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Fala para o teu irmão, está muita loucura aí? As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas salvação e poder de Deus para nós, os que cremos. Finalmente, ao que vencer, Apocalipse 3:12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Dele nunca sairá, você vai poder estar lá sempre que você quiser, no templo do meu Deus, Jesus fala, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O que fala o Salmo 23? O Salmo 23, e certamente habitarei na casa do Senhor. A versão revista e corrigida fala, por longos dias. Mas a revista e atualizada fala, e certamente habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Forever and ever, por todo o sempre. Habitarei na casa do Senhor. E aqui Jesus fala, o que vencer, eu te farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Aleluia. Imagina estar na presença de Deus para sempre. Quem aqui já teve uma experiência linda de ter um momento, um átino de tempo com Deus, com o Espírito Santo? Aquele momento que você fala, queria que durasse para sempre. Como Pedro no Monte da Transfiguração, bom estarmos aqui, Senhor. Não é? Você já teve um momento assim com Deus? Em uma vigília, numa adoração, no tabernáculo, no seu devocional em casa? Agora você imagina estar para sempre com Deus. Ao que vencer. A próxima vez que o Satanás vier te tentar com um pecado, qualquer coisa que seja, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Por que você acha que Jesus escreveu isso para nós? Para que nós tenhamos fé, esperança, resiliência, paciência. Ao que vencer, filho, ao que vencer. O Satanás vai tentar você, vai te espremer, mas resista e ele fugirá de vós. Resista. Você não está sozinho, Jesus falou, estou com você, eu estou com você. Aleluia. 3:7, né, que nós lemos? Não, desculpa, 3:12. E escreverei
Sobre ele, sobre aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, além de eu receber um novo nome, o Senhor Jesus vai escrever o nome do seu Deus na minha testa, o nome da Nova Jerusalém e ainda o novo nome de Jesus. Muitos mistérios para uma palavra só, mas eu quero que você abra Apocalipse 22, 3. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. E na Nova Jerusalém, 22, 3. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Quem é que vai colocar na minha testa o nome do meu Deus e da Nova Jerusalém e do próprio nome de Jesus Cristo? O próprio Jesus vai colocar na minha testa o novo nome. E quando a gente fala em nome na testa, o que você se lembra? Lembra do 666? Lembra que na grande tribulação, Satanás vai marcar as pessoas na testa ou na mão direita? A gente vai ter a nossa credencial, o nosso passaporte para entrar na Nova Jerusalém, não é um passaporte, o próprio nome do Senhor está sobre nós. Quando Deus ensinou a Abraão, lá em Números capítulo 6, Deus fala assim: Abraão, abençoe meu povo assim, coloque o meu nome sobre eles e eu os abençoarei. Faça assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Coloque o meu nome sobre eles e eu os abençoarei. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu nome sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. Ele estava colocando o nome do Senhor sobre o povo. E ao que vencer, o próprio Senhor Jesus vai colocar o nome do Senhor sobre nós. Amém? E por que Jesus fala que vai colocar também o novo nome dele? Veja lá, está terminando, Apocalipse 62, 2. Isaías 62, 2. Isaías 62, 2. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Está falando da Nova Jerusalém. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Na Nova Jerusalém, na vida eterna, Jesus receberá um novo nome por parte do Senhor. E nós teremos esse novo nome de Jesus sobre nós. Aleluia. É interessante que nesse texto que nós lemos, Jesus fala: eu colocarei o nome do meu Deus e a cidade santa do meu Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus muitas vezes chamou Deus de Pai que está no céu, meu Pai. Mas em certos momentos ele chama o meu Deus. Irmão, é muita santidade, é muito poder, é muita glória, é muita autoridade. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Você vai vencer. Porque Ele está com você. Ele prometeu que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Aleluia. E finalmente, ao que vencer, Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso me fala de intimidade com Jesus.
eu vou poder me sentar com Ele no trono, ou seja, eu vou ter intimidade, eu vou ter acesso a Ele. Amizade, intimidade. Alexandre, assim como o Pai me deixou sentar no trono dele, eu deixo você sentar no meu trono, ou seja, pode estar comigo. Você tem acesso a mim, ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus Cristo, ao que vencer. Ao que vencer. Igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Todos os sinais que Jesus falou lá, os sinais dos tempos, estão se cumprindo na nossa geração. Mas é importante de vez em quando você dar uma olhada em Apocalipse para aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Quem crer verá. Eu quero concluir com Apocalipse 22, 12. Concluo com essa palavra. Apocalipse 22, 12 ao 14. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Jesus espera isso, que você vença, que você chegue lá, você vai ter acesso pelas portas, por uma das 12 portas, vai ter acesso à árvore da vida, vai viver eternamente com o Senhor Deus e com Jesus Cristo. Isso Ele tem preparado para nós. Enquanto estamos aqui, é peleja. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos a caminho da morada eterna. Mas ao que vencer, amém? Deus te abençoe, que essa palavra te encoraja, que essa palavra te fortaleça, que te dê ânimo, te dê alento, especialmente nos dias difíceis, nos dias maus, que a gente traga à memória aquilo que nos traz esperança. E lembre-se sempre que Jesus, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós, mas o Espírito Santo está em nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos convencendo do pecado, nos dando força. Aleluia! Deus te abençoe. Deus te abençoe.